Por que você acha que nós seres humanos, e aí estou falando humanidade como um todo, né? Nós temos tanta dificuldade de lidar com a questão da diversidade? Com a questão do outro, né? Do outro. Sempre o outro me incomoda. Porque de alguma forma, eu acho que é uma isso boa frase, né? É sempre o outro que me incomoda. É verdade, né? É sempre o outro que me incomoda. Nunca sou eu. Eu nunca incomodo ninguém, né? Entre aspas. Sempre é o outro que me tirou do sério. Eu não tiro ninguém do sério. Eu sou ótima. O problema é o planeta. Então, isso é muito... Primeiro, que a gente sempre está na defensiva nessa perspectiva. A gente acredita sempre que o problema é o outro, o mal é o que o outro traz. Eu acredito de verdade... acho que todas as espécies têm um estranho... Eu tenho muitos bichos, então deixa eu explicar por quê. Eu tenho galinhas, eu tenho cães, muitos, e agora eu sou tutora temporária de uma gatinha. E eu observo muito como é que eles lidam com o outro, que é da mesma espécie, mas eles entendem como diferente. Então, os cães, quando chega um outro cão, tem todo um processo de encontro e adaptação, né? Não é imediato. Então, tem um processo. Com minhas galinhas, a mesma forma. E a minha gatinha, quando chegou perto de outros, também. Então, o que eu penso? Este processo de aproximação da espécie humana tem que ser melhor trabalhado. Porque o estranhamento é positivo. Se eu olho o outro e acho estranho, vamos conversar sobre isso. Agora, se eu maqueio isso, então, isso fica. Eu tive a oportunidade, a semana passada, Márcia, de estar num lugar onde tinham muitas crianças. E eu gosto de ficar observando. É horrível falar isso, não é Big Brother, tá? Desculpa, mas eu fico observando. Então, tinha várias crianças, mas especialmente uma tinha uma dupla de gêmeos num grupo enorme. E um deles tinha hidrocefalia. Olha. Né? Então, o que acontece? E ele tinha má formação congênita de membro superior. Ele não tinha um dos braços. Mas ele estava de camisetinha. E aí, à medida que ele se metia, a camisetinha dele começou a cair e apareceu o bracinho dele. As outras crianças foram chegando para olhar. A mãe, e aí assim... O quanto é difícil estar nesse lugar da mãe e do pai, mas a mãe e o pai, quando eles sabem exatamente o que tem que fazer, tem momentos que os filhotes vão se encontrar e ela vai observar, e a qualquer momento ela interage, mas ela deixou acontecer. Vai deixando, né? Eles chegaram perto, 3. Aí olharam, tocaram, ficaram um tempo, imediatamente depois fizeram amizade com ele, aí perguntou o nome e passaram a brincar. Então, houve uns 30 segundos de estranhamento e que as crianças se resolveram. Então, muitas vezes... Se a mãe tivesse interferido, eu teria acredito atrapalhado que sim, esse papel, eu penso, né? que sim, porque a gente vem com a nossa cabeça de adulto. Né? Por isso que eu sempre digo que eu sou brincante, eu não quero perder essa perspectiva que o brincar traz. Né? Ele traz uma inocência que você, às vezes, se antecipa ao ato que não precisa. Você tem que observar. Se acontecer um confronto, ou tiver menção de confronto, a gente entra. Mas eles, como filhotes, muitas vezes eles se resolvem. Se eles estiverem predispostos a. Né, predispostos a. Então, eu achei aquilo lindo. Eu fiquei parado olhando. Depois eles começaram a brincar e tudo se deu bem. Eu não sei se a mãe deu conta do que aconteceu. Percebeu, né? Mas eu tinha que estar ali para ver. De verdade, eu tinha que estar ali. Era para você acompanhar era para mim, isso. era para mim.